Então vamos lá. O tema inicial da aula de hoje é intervalos numéricos. Tá? Então, é a terceira parte do nosso conteúdo. Lembrando que na primeira parte nós trabalhamos duas aulas a respeito. Na segunda parte foi a semana passada. E hoje nós entramos na terceira parte, que são intervalos numéricos. Relacionado a intervalos numéricos, é algo que é muito utilizado na matemática. Eu sei que vocês já viram isso daqui lá no ensino médio. Começa a ver, na verdade, lá no ensino fundamental ainda. Oitavo, nono ano, quem era mais antigo na oitava série, né? Mas se vê bastante isso daqui na matemática do ensino médio. Então vamos relembrar isso daqui, é mais para relembrar mesmo. O que que a gente vai falar? A gente vai falar inicialmente da tal reta real. O que que é a reta real? A reta real é equivalente a isso daqui, olha. É uma maneira da gente representar os números a partir de uma sequência. Tem um número que é maior que o outro, ele vai estar sempre à direita do anterior, tá? Daqueles que ele é maior. O número, quando é menor que os outros, ele está à esquerda daqueles outros que a gente possa comparar com ele. E a gente pode falar isso daqui, olha, nessa representação eu estou trabalhando com números inteiros. Veja que eu tenho zero aqui. Professor, Oi? você já colocou os slides pra gente ver? Já não apareceu? Pra mim, não. Nem pra Não, mim. perdão, não apareceu mesmo. Perdão, eu coloquei para gravar e não coloquei para compartilhar. Então vou voltando aqui. Tá aqui, agora vocês estão vendo, né? Agora Isso. sim, professor. Perfeito. Desculpa aí que eu coloquei para gravar e não coloquei para compartilhar. Então, essa é a reta que eu comentei com vocês, a reta numérica. A gente pode dar vários nomes para ela, mas o nome padrão utilizado é o nome R, de reta, tá? Só porque ele é uma reta. Então, como eu disse, dado um número qualquer nessa reta, aquilo que está à direita desse número, você já sabe que é sempre o número que está maior que aquele número. Quando você pega números à esquerda daquele, vamos pegar como referência o 2. São números que são menores que aquele 2. Essa reta aqui, nós estamos representando um número real. Tá? O que é o número real? É qualquer número que a gente consegue imaginar, né? Fora dele, só tem os números complexos. Lembro daquela aula anterior, que eu mostrei o conjunto numérico, em que nós tínhamos o real. Dentro do real, ele é composto também pelos números racionais, pelos números naturais, pelos números inteiros. Então, existe uma série de informação nesse sentido aí que ele vai trabalhar, tá? Então, essa é a ideia dos números. Como que a gente representa? Como eu disse agora há pouco, uma reta, que é a chamada reta real, ou simplesmente reta R, e aí nós escolhemos um ponto nessa reta. Normalmente um ponto que pode estar lá no meio, tá? Coloquei um ponto nela aqui, no meio daquilo que a gente está representando, não obrigatoriamente no meio da reta, tá? Aí estou representando por zero. Esse ponto arbitrário que é chamado de origem, tá? A gente define ele com o valor zero. Por quê? É a origem. Olha só, à direita eu tenho o número 1, 2, 3 positivo, à esquerda 1, 2, 3 negativo. Veja que quanto mais se distancia do zero, maior é o número. Ó, 3 é maior do que 2, porque ele está mais longe do que ele. Para o outro lado é a mesma coisa. Quando você olha menos 3 é uma grandeza maior do que menos 1. Então, tem gente que tem dificuldade de olhar e saber que o número menos 3 é menor. Imagina o seguinte, quando a gente está positivo, é saldo, tá? É o dinheiro que você tem na conta. Você tem R$ 1, R$ 2, R$ 3, 50, 200, R$ 25,30, porque é uma reta real, tá? Números reais, e por ser números reais, cliquei errado aqui, por ser números reais, a gente vai representar esses números quaisquer, tá? Eu poderia estar trabalhando opcionalmente, conforme a situação, com uma reta só com números inteiros, como eu estou mostrando aqui. Mas como é real,
eu poderia colocar aqui, por exemplo, olha, nesse meio aqui, o 2,53. Então, o 2, vou arrumar essa vírgula, confiem ali, 2,53, tá? Então, o que acontece? É um pouquinho mais que 2,5, mas é menor que 2,6 e é menor que 3, porém maior que 2. Então, ele vai ficar aqui. Conseguem perceber isso aí? Qualquer número eu posso colocar aqui. Quem tem dificuldade, pega uma régua. Pega uma régua e dá uma olhadinha lá na régua. Deixa eu pegar uma régua para mostrar para vocês aqui. Qual que é a ideia que eu vou representar na régua? Tem várias réguas aqui, vou pegar uma régua branca que vocês vão conseguir ver legal. Deixa eu voltar para cá, que daí eu consigo saber aquilo que eu estou mostrando para vocês certinho. Possivelmente vocês vão conseguir enxergar o conteúdo dessa régua aí, né? Não sei se está legal o foco, conseguem ver? Então, olha só, vamos imaginar o número 10, né? 10 centímetros aqui dessa régua, que está aqui onde está meu dedo. Estou procurando aqui que nem eu estou me enxergando. 10 centímetros. Então, esses 10 centímetros aqui, eu tenho que para a direita e para a esquerda. Ela mostra para mim os valores inteiros, né? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, e para o outro lado, maior que 10 centímetros, 10, 11, 12, 13, e vai por aí adiante. Então, essa ideia da reta numérica é mais ou menos isso aí. Só que entre os centímetros, eu tenho ali os milímetros. Então, eu tenho que, por exemplo, 10,5, 10, que é o risquinho, deixa eu ver se essa tem. Não, essa não tem. Algumas réguas, deixa eu pegar uma outra aqui. Régua, o que não falta aqui em casa, ela é rosada, mas dá para ter uma noção. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas eu tenho que aqui os centímetros no milímetro, e entre um centímetro e o outro, ela tem uma marcaçãozinha um pouquinho maior, que seria o quê? 1,5 centímetro, 2,5 centímetros, coisas assim. Não sei se está dando foco aí, se vocês conseguem ver, mas todo mundo conhece uma régua, né? Então, essa é a ideia básica para compreender ali. Então, eu consigo pegar uma régua e colocar 2,5 centímetros. Só que eu tenho ali 2,5, 2,6, 2,7, mas poderia nem ser 2,6 nem 2,7. Se eu estou procurando a medida exata ali, pode dar 2,63, né? Um pouquinho mais que 2,6. Então, isso aí vai acontecer numa reta real, como nós temos aqui. Então, voltando aqui ao compartilhamento. Então, eu posso ter alguma coisa assim, com mais de uma casa decimal. E aí, eu sei que quando eu quero colocar 2 centímetros e alguma coisa, ele vai estar entre 2 e 3. Então, 2,5 vai estar pertinho do 2,5, mas um pouquinho para frente, que é 2,53. Já que é uma reta real, eu posso ter números reais nela e números inteiros, tá? Por padrão, a gente não representa todos, não tem como representar todos os números. E aí a gente apresenta números inteiros, mas sabendo que eventualmente alguma coisa está entre um inteiro e outro inteiro. Bem, o zero é a origem, né? Então esse ponto zero aqui vai ser a minha origem. Isso aqui era para ser uma pontinha de uma seta. Essa minha origem, então, indica que tudo que eu tenho à direita dela são valores positivos. Tudo que eu tenho à esquerda são valores negativos. Então, acho que até aqui bem tranquilo, né? Ninguém deve ter dificuldade nesse ponto. Se tiver, pode chamar aí. E aí, trabalhando com a reta real, aqui vai falar mais ou menos a mesma informação que eu já comentei. Já vou adiante, depois vocês podem ler, tá? E aí eu tenho a reta real. Então, algumas coisas importantes que eu tenho. Então, o número zero não é nem positivo nem negativo. Uma definição, né? Zero é zero. Se você deve R$ 0, você não deve nada. Se você tem na tua carteira R$ 0, você não tem nada. Então, ele não é nem positivo nem negativo. Só uma questão de definição, tá? E aí, geometricamente, um valor é menor que o outro. Eu vou chamar de valor A e B. Então, quando um valor é menor que o outro, significa o quê? A menor que B. Por exemplo, 1 menor que 3. Tá? Então, vamos pensar em números aqui.
Mas algebricamente, né, geometricamente, a gente fala desse jeito sim, A menor que B. Então, o A só é menor que B quando eu coloco ele, vamos pensar, como eu disse, no 1 e no 3. Tá? Então, ele só é menor que B se ele está à esquerda de B. Tá? Então, o que acontece? Quando eu coloco os números na reta, bom, esse cara aqui está à esquerda dessa. Então, ele é menor do que 3. 1 é menor que 3. Assim como menos, ó. Menos 3 é menor, por exemplo, que, vou colocar aqui o 1, comparar os dois. Por que ele é menor que 1? Porque eu comparei o menos 3 e eu comparei o 1, e aí eu percebi que ele está à esquerda, né? Eu dever R$ 3, você tem menos dinheiro do que se você tivesse R$ 1. Então, tem essa questão de diferença. E aí, o contrário também é verdadeiro. O A é maior que o B se ele tiver o quê? À direita de B. Então, quando eu coloco os números na reta, eu vejo que o 3 é maior do que 1, porque o 3 está à direita de 1. Então, quem tem dificuldade de maior, menor, quando olha, principalmente quando tem valores decimais ou fração, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade de saber isso aqui, ó. 11, desculpa, falei 11, coloquei 13, mas não tem problema. 13 quinto comparado, por exemplo, com 2 terços. Quem que é maior? É 13 quintos ou é 2 terços? Bom, um jeito de resolver isso daqui é colocar na calculadora, fazer a conta. 13 dividido por 5, 2 dividido por 3, você vai conseguir comparar o resultado, qual que é maior, qual que é menor. Isso é uma maneira. Um outro jeito é pegar 13, 5 partes de 13. Então, o que que é isso daí? Se você tivesse uma régua e pegar assim, 13 centímetros, vamos dizer que aqui fosse 10, 11, 12, 13. Tá? E vou pegar esse espaço todo aqui e vou dividir em 5 vezes, em 5 partes. Então, daqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, se eu pegar desse ponto aqui, que é o zero, né, numa régua, até aqui, então se eu pegar todo esse espaçamento aqui, dividir por 5, então vou ter 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, significa o quê? Que eu estou pegando 5 partes das 13 que eu tenho. Né? Eu peguei o 13 e dividi em 5. Então, eu vou chegar nisso daqui. Então, é 5, 13. Ah, desculpa, né? Falei e coloquei o comentário de uma forma diferente. O correto seria assim, deixa eu limpar aqui, fica mais fácil. Eu coloquei lá aquela hora, né? 13 quintos. E falei, acho que 5 terços. Ou 4 terços, né, que eu tinha falado, não lembro quanto que era. Alguém lembra aí? Joguei um valor qualquer, acho que era 4 terços que eu tinha falado inicialmente. Dois Então, terços. deixa eu... Oi? 2 terços. 2 terços? Então, tá. 2 terços. 2 terços. Então, o que que eu pego? Eu pego a minha régua, tá? E aí eu pego. Deixa eu fazer as marcações. 1, 2, bem retinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui é a posição 13, tá? Então, o que que eu vou fazer? 13 quintos. Significa que de 13, eu vou pegar 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar isso daqui. Aqui e aqui. Agora, 2 terços. Eu vou pegar 1, 2 de 3 partes. Isso daqui. Certo? Então, esse cara aqui é maior do que esse. A gente consegue observar diretamente aqui. Então, são maneiras de fazer. Uma outra maneira de fazer
é pegar isso aqui e subtrair de 5. Então, vou ter 10 quintos, tá? E vou ter aqui mais 3 quintos. Então, o que que acontece? Eu tenho os 13 quintos, né? Lembrando que eu faço o mínimo múltiplo comum para chegar na soma. Só que 10 quintos é 2. Então, são duas partes inteiras, mais 3 partes de 5. Então, se eu pegar 5 partes aqui, pegar 3 partes mais 2 inteiros. Então, é uma outra maneira de resolver essa questão, tá? Deixa eu limpar de novo aqui. Então, o que eu tenho aqui, ó, o número zero não é nem positivo nem negativo, a gente falou disso daqui, e geometricamente o A é menor que B quando ele está à esquerda, e A é maior que B quando o A está à direita. Então, eu posso fazer essas comparações para encontrar os valores aqui. Intervalo real. Então, quando eu tenho intervalo, tenho aqui, os intervalos são subconjuntos de números reais. Ou seja, se eu pegar todos os reais, eu vou pegar uma parte deles só para chegar no que é o intervalo. Então, quando eu olho na reta, eu fixo um valor A, fixo um valor B na minha reta. Esse valor A e esse valor B são números, tá? Por exemplo, 3 e 5, e aí eu fixo. Então, o que que a gente vai trabalhar com a ideia? Que é o subconjunto, ou seja, de toda essa reta que começa aqui, que seria a ideia do menos infinito, e vai até o mais infinito, o infinito negativo até o infinito positivo, a gente fala mais de menos infinito e mais infinito mesmo. Então, dessa reta que tem todos os números, né, porque vai do menos infinito até o mais infinito, eu tenho um intervalo. Então, esse intervalo é chamado de intervalos reais, ou seja, só essa parte que está marcada aqui em vermelho, dentro dessa reta toda que é válida. Ou seja, o que está entre A e B. E aí a gente vai ver algumas definições. Quando eu falo intervalo aberto, isso aqui, olha, está aqui nessa figura, é o que a gente chama de representação, representação geométrica, tá? Faz uma reta e verifica na reta onde estão os valores. Então, isso aqui é representação geométrica. Já eu falo um pouquinho mais dela. Então, o intervalo aberto é o conjunto dos números reais entre A e B. Quando eu falo intervalo aberto, que é isso aqui, são todos os números que estão entre A e B. Só que nesse caso de ser um intervalo aberto, o A e B, ele não entra, tá? Ou seja, eu vou utilizar a ideia de maior ou de menor, tá? Aqui tem o menor, mas eu posso trabalhar com tudo maior também. Então, o que que acontece aqui, ó? Ele está representado, então, essa é a representação que a gente tem, tá, de conjuntos. Quando a gente representa por conjuntos, desse jeito aqui, A e B, esse símbolo de colchetes aqui, ó, ele significa o quê? Que quando ele está viradinho para fora, tá vendo o A? Ele está virado contrário do lado do A, as perninhas dele estão para fora. Então, significa que ele é um intervalo aberto, A. E no lado de B, tá? Lembrando que A e B são dois números, pensa aí, por exemplo, 3 e 5. Vou colocar aqui, aberto 3, aqui em colchetes, tá? E 5, também aberto. Então, olha só, perninha para fora, tá? Tá virada para fora em relação ao número. Significa que é um intervalo aberto. Aí eu tenho 5, perninha para fora em relação ao 5. Então, ele é um intervalo também aberto. Tá? Então, quando eu falo no intervalo aberto, já fica, então anotem aí, por favor, quem está anotando. Quem não está anotando, vamos começar a anotar. Que a perninha para fora, no colchetes, significa que aquele lado, quando eu digo aquele lado, em relação à vírgula. A vírgula, antes da vírgula, é um número, que é o número A, esse aqui, e depois a vírgula, o número B. Eu dei exemplo 3 e 5, mas é qualquer número, porque nesse momento eu não defini quanto que vale A ou B, tá? Então, intervalinho para fora, intervalinho para fora. Quando eu tenho o intervalo para fora, que é o intervalo aberto, tá?
perninha para fora, que é intervalo aberto, melhor dizendo, significa o quê? Que eu tenho, nessa ideia aqui, é um intervalo. Então, eu tenho todos os números entre 3 e 5, exceto o 3 e o 5. Professor, então o que sobrou? 4, né? O 4 é o número que está aqui no meio. Porém, não é apenas o 4. Lembra que a gente está falando de números reais? Se eu voltar, eu acho que eu apaguei, ó. Se eu voltar nesse slide aqui, eu consigo verificar que, por exemplo, 2,53 é um número real, é um número válido, que está entre 2 e 3. Então, quando eu olho aqui, olha, quando eu olho aqui, além do 3, eu tenho 3,5, eu tenho 3,75, tenho 3,99, tenho 3,999, tem 3, um monte de 9 depois da vírgula, e ele é menor que o 4 ainda. E daí eu tenho 4, aí tem 4.1, 4.2, 4.25, 4.258, tá? Que está antes do 5. Vou aproveitar essa ideia do que eu falei, 4,258. Vamos pensar aqui nesse cantinho. Deixa eu pegar aqui uma outra opção. Só um pouquinho, deixa eu achar essa outra opção aqui. Acho que é aqui, tela branca. Só para escrever um pouquinho. Esses números aqui, olha, 4,25 e vamos pegar aqui 4,136. E vou pegar um outro número aqui. Está colocando em qualquer lugar aqui, só para a gente brincar um pouquinho. 4,188. Então, 4,25, 4,136, 4,188. Pergunto para vocês, qual desse número é o menor? Qual é menor? 488. Repete para mim que cortou a ligação. 436? Eu acho que é o 4.188. 488 é menor. Qual o menor? Quero saber o menor. Deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar para mais alguém. Diego, o que você me diz, Diego? Vamos lá. Saiu aqui, ele saiu daquela tela branca, deixa eu ver se é possível trazer de novo, ou se ele vai trazer em branco. Ele trouxe em branco, quando eu saio aqui. Qual daqueles é menor? 4,25, 4,128 ou 4,188? Qual é o menor? Peraí, deixa eu ver pela tela aqui, professor. A E como tela eu mostrar já a tela saí que tem dela. os números? Ah, saiu. Pode repetir pra mim, então? 4,135. Ô, Diego, onde você estava, Diego? Você não viu a telinha, Diego? Eu me distraí aqui. Ah, sim, né? Então, olha só. 4,135, 4,25 ou 4,188. Qual que é o menor número? Acho que é o 4.135. Por quê? A segunda casa, acho que é a casa do 30 ali, do 130. Pela casa do 130. O outro já é Tá, 180. beleza. Deixa eu perguntar para mais alguém aqui. Jaine, qual deles que é o menor? Eu tinha falado 4.136, né? Isso. Por ser menor que o 4,2, Tá. o vinha antes. Uhum. Pessoal,
peço a vocês que fiquem atentos, né? A gente está dando aula aqui, depois não compreende, fica mais difícil. Então, o que acontece? Quando você está na dúvida, é muito importante observar o seguinte, deixa eu abrir aqui novamente, aquela telinha branca que ela ajuda a gente, só que o problema é que quando eu saio e volto, ele apagou tudo. Então, o que que eu olho? Quando eu tenho dois números, 4,25, acho que era 4,136 e 4,188. Por que que eu joguei isso aqui? Porque tem gente que erroneamente pensa que 25 é menor que 136, né? E que também é menor que 188. Então, o que que acontece? É errado, né? Porque quando eu tenho 4,25, vamos multiplicar tudo isso daqui por 100, tá? Só para a gente brincar um pouquinho com os números. Vamos multiplicar por 100. Então, se eu pegar 4,136 vezes 100, vai ser 4,133,6, tá? Se eu pegar 4,25 e multiplicar por 100, vai ser 425. Se eu pegar 488 e multiplicar por 100, 418,8, tá? Então, observando isso, o que que eu tenho aqui? Olha lá. Agora fica bem fácil, né? 413, 418, 425. Então, aqui eu consigo observar. Então, não quer dizer que esse número aqui, 25, ele é menor, por exemplo, que 4,3, tá? Não é que o 3 é menor que 25, eu tenho que olhar a posição dele nas casas decimais aqui, para verificar, tá? Então, assim, na dúvida, multiplica por um número que deixa tudo o número inteiro. Se eu multiplicasse por 1.000, então esse cara seria 4.250, esse aqui seria 4.000, estou riscando a vírgula, 4.136, e esse aqui seria 4.188. Então, daí eu consigo verificar certinho. Olha, esse aqui seria 4.300, se eu tivesse multiplicado por 1.000. Então, assim a gente consegue visualizar. É um erro comum, tá? Estou chamando a atenção porque é um erro comum. O pessoal se perder nisso aqui, achar que 4,25 é maior que 4,136. Mas não, eu olho a primeira casa decimal aqui, olha, 2 é maior do que 1. Então, eu já sei que esse cara aqui é maior do que esse. Ah, empatou a primeira casa, por exemplo, aqui, olha. 4,1 e 4,1. Vou para a segunda casa. 4,13, ele é menor que 4,18. Então, eu já sei que o 4,136, ele é menor do que o 4,25 e é menor que 4,18. Tá? Então, isso é a ideia lógica de sequência. Voltando aqui, então eu tenho o quê? Que o intervalo aberto, que é aquilo que a gente está tratando nesse momento aqui, são todos os números que estão nesse meio aqui. Então, todos os números que estão nesse meio. E aí, o que que significa ser aberto? Que eu posso pegar qualquer número aqui, por exemplo, entre 3 e 5, exceto o número 3, exceto o número 5. Então, por exemplo, 3,0001. Olha lá. É quase 3, mas é um pouquinho maior que 3, concordam? Perceberam isso aqui, que é um pouquinho mais que 3? Então, esse número aqui, 3,001, ele vai estar aqui, ó, bem coladinho no 3. Mas ele não é 3, é maior que 3. Assim como 4,9999 é quase 5, mas não é 5. Então ele está aqui, ó. Agora, se eu somar um pouquinho que isso aqui virar 5, opa, o 5 é esse cara aqui. Mas como é valor com intervalo aberto, ele não entra. Então, o 5 não é o número válido nesse intervalo. Então, como que eu represento isso daí? Deixa eu limpar esse slide. Eu represento isso com o número que eu quero, tá? Que eu quero apresentar aqui, como eu disse no exemplo, 3 e 5.
estou representando esses números aqui, porém, ele é o quê? Olha só, o número A, que é 3, ele tem que ser menor que x. X é a reta vermelha aqui, tá? A parte vermelha da reta. Todo esse miolinho aqui está valendo. E aí eu tenho o seguinte, o A é menor que x. Então, como ele é menor, ele não pode ser o x. X é qualquer número nesse intervalo. Por isso que a gente está falando aqui de intervalos. Só que ele é aberto, não entra o número 3. Então, a gente representa por uma bolinha aberta, como está aqui, olha, bolinha aberta no 5, porque eu estou trabalhando com o sinal de menor, poderia ser assim, olha, menor ou maior. Tá? Qualquer um desses casos aqui, anotem isso, por favor, tanto o sinal de menor quanto o sinal de maior representa o intervalo aberto, que é isso aqui. Quando eu falo em intervalo, então eu tenho que pensar nas 3 representações. Na representação essa daqui de conjunto, tá? Eu tenho os extremos aqui, olha, com sinal de colchetes para fora. Então, o colchete está com a perninha para fora, é aberto. Sinal de colchete para fora é aberto. Com a representação de conjuntos, tá? Aí eu trabalho com essa outra representação. Olha, o x é qualquer valor pertencente a R, x pertence a R, que é essa reta aqui, pertence à reta, tal que o meu A, ele é menor que o meu x válido. E o meu B, e o x é menor, ó, o A é menor que x e o x é menor que o B. Então, ele ficou nesse meio aqui. Então, quando eu tenho, como eu disse, o sinal de menor ou sinal de maior, significa que eu tenho intervalo aberto. Primeira representação, colchetes. Segunda representação, entre chaves. Tá? Olha, tem que cuidar com isso aqui, as chaves, e colocar essa ideia. O x pertence à reta de qual? Dos reais. Como eu disse, o 3,99, por exemplo, ele está aqui no meio, está pertinho do 4, se eu pensar em 3 e 5. Só que o próprio número A e B, né, 3, A é 3 e 5 é B, nesse exemplo poderia ser outro valor, tá? Significa o quê? Que o 3 e o 5 não entra. Como ele não entra, a bolinha é aberta. O aberto representa que não entra. O aberto representa que é menor ou que é maior. Nesse caso, olha, vamos pensar assim. Veja, o A é menor que X. O X é menor que B. Né? Então, o que acontece? O X está entre A e está entre B. Então, veja, eu consigo verificar lendo daqui para lá também. Olha. O X tem que ser maior que A. Quando eu leio daqui para lá, isso aqui é como se fosse maior, tá? O X tem que ser maior que A e o X tem que ser menor que B. Só que não pode ser igual. Se não pode ser igual, bolinha aberta. Alguém tem dúvida, não conseguiu compreender isso aqui, que é a primeira parte base para a nossa aula. Todos entenderam? Quem não entendeu, por favor, me avisa. Eu não entendi a da bolinha aberta. Certo. A bolinha aberta é para representar que aquele número A ou número B, né, no nosso exemplo, vamos pensar numericamente, 3 e 5. Significa que qualquer valor aqui no meio é válido. Então, 3,2, 3,5, 4, 4,2, 4,3, 4,9, mas o 5 não entra. Então, a representação geométrica que é na reta, eu represento o número 5, porque ele tem que estar lá, porque ele é o extremo, tá? Então, é como se eu tivesse um 3 no lugar do A, um 5 no lugar do B. Então, é o quê? É todo mundo que está nesse meio, exceto o 3 e exceto o 5. Olha lá, eles são excluídos dos extremos A e B, porque é o intervalo aberto. E a maneira de representar que eu não posso indicar o 3 e não posso indicar o 5 é dizer que esse intervalo aqui tem bolinha aberta. É assim mesmo que a gente chama, bolinha aberta ou bolinha fechada. No caso do intervalo aberto, a bolinha é aberta. Entendeu agora? Entendi. Ótimo. Mais alguém? Continuando, então,
Agora eu vou trabalhar ao contrário daquele, o intervalo fechado. O que que é o contrário? Ele é contrário em partes, só vai mudar na bolinha, tá? Olha a minha bolinha agora, é bolinha fechada. Essa minha bolinha fechada indica o quê? Que o número, se for 3 e se for 5, que eles podem, tá? Como pode ser igual a 3, pode ser igual a 5, eu uso aqui, olha, o meu intervalo utilizando o sinal de menor ou igual, ou, quando for o caso, maior ou igual. Então, por quê? Porque pode ser igual a 3 e pode ser igual a 5. Quando pode ser igual àquele número, então a gente sempre olha isso daqui. O sinal é menor ou o sinal é maior, a bolinha é aberta. O sinal é menor ou igual, como a gente está trabalhando aqui, ou maior ou igual, a bolinha é fechada. Agora, outras diferenças. Então, a bolinha aberta e fechada significa isso. Entra aquele número ou não entra aquele número. Então, nesse caso aqui, pode ser igual a 5. Então, é qualquer número entre 3 e 5, tá? Ou genericamente entre A e B, tá? Que entra, inclusive eles. Então, olha só, naquele caso anterior, era excluído os extremos. Agora é inclusive os extremos. Ou seja, eles estão incluídos no intervalo. Pode ser 3, 3,5, 4, 4,25, 4,99 e inclusive o 5. Então, essa é a grande jogada, essa é a sacada. Quando eu tenho bolinha aberta, significa que eu tenho sinal de menor ou sinal de maior. Eu represento com as chaves virada para fora. E eu represento aqui com o sinal de menor ou de maior. No caso aqui, estou trabalhando com menor. Nesse outro exemplo, olha lá, o sinal é maior, é menor ou igual. Poderia ser maior ou igual também, dependendo da situação, tá? E o intervalo aqui nessa representação, ela tem o quê? O colchetes virado para dentro. Então, tem lá 3 e 5. O 3 é intervalo fechado, ou seja, é igual, maior ou igual, por exemplo. Tá? Então, ele vai colchete para dentro. Então, as perninhas do colchete, que naquele caso anterior estavam para fora, agora elas estão para dentro. E o 5 também com o colchete virado para dentro. Então, a grande jogada aqui é compreender isso. Quando eu quero incluir o extremo, eu uso bolinha fechada na representação geométrica, colchete para dentro nessa representação e menor ou igual ou maior ou igual nessa outra representação. Então, veja, o que muda desse slide para esse? Vamos entender. Aqui a gente está falando de intervalo aberto, bolinha aberta, sinal menor ou sinal maior, tá? Tanto faz um ou outro, e colchetes para fora. Nessa outra representação, é tudo ao contrário nesse sentido. Vamos lá. Eu tenho intervalo fechado, a minha bolinha é fechada, significa que ela é preenchida, tá? Não tem aquele oco no meio, a bolinha aberta, então a bolinha é fechada. Os colchetes são virados para dentro significa para o lado do número, como eu havia colocado aqui, 3 e 5. Então, colchete para dentro e colchete para dentro. Olha lá, as perninhas do colchete estão viradas para o número, está fechando, tá? Imagine isso uma porta, está fechando as portas. Naquele outro caso que eu tinha no slide anterior, 3 e 5. Tá? Eu abri as portas, ó, a perninha está para fora, é para o lado que está a porta. Imagine que isso aqui, olha, é a dobradiça da porta. Olha aí para a porta do teu quarto, de onde você está. Então, você tem uma dobradiça. Então, aqui abriu, tem a dobradiça aqui, e aqui fechou. Então, essa é a ideia do aberto e fechado. Quando é fechado, significa que pode conter o número. Então, como pode conter, ele é igual. Tá? Ele pode ser igual. Então, se eu pegar aqui o exemplo 3 e 5, aqui é de 3 até 5, contando os extremos, olha lá, incluídos os extremos. Por isso que ele é fechado, a bolinha é fechada, eu chego a contar o que está aqui dentro da bolinha, que é, no caso, o meu extremo B, o 5, meu extremo A,
ou 3, tá? Então, o mesmo conceito, só que ao contrário daquilo lá. Agora, eu tenho uma situação que mistura, olha lá. Intervalo semiaberto à esquerda. Então, primeiro, deixa eu dar uma dica para vocês. O que é o intervalo aberto, vocês têm que saber. O que é o intervalo fechado, tem que saber. O que é o intervalo semiaberto à esquerda ou semiaberto à direita, o nome você não precisa se preocupar. O que você tem que entender, na verdade? É isso aqui, olha. Começa a misturar, olha. Eu tenho aqui que o A é intervalo aberto, tá vendo? A portinha aberta. E o B é intervalo fechado, a portinha está fechada, tá? Dobradiça aqui na barra, para onde está apontando as perninhas, para dentro, é fechado. Dobradiça na barra, onde está apontando a perninha, para fora. Então, tem o A com intervalo aberto, o B com intervalo fechado. Isso significa o quê? Intervalo aberto, tá? Vou chamar de A de aberto. Então, o A significa que eu posso ter um sinal de menor, ou melhor, maior, ou um sinal de menor, tá? Quando eu tenho intervalo fechado, F de fechado, o que eu tenho? Eu tenho o sinal de maior ou igual e o sinal de menor ou igual, tá? Então, nesse caso que a gente está trabalhando em semiaberto, eu tenho um lado que está usando só o maior ou só o menor, e o outro lado está usando o maior igual ou o menor igual, tá? Então, isso é o que diferencia um do outro. Então, olhando aqui, olha, eu tenho intervalo aberto para A, intervalo aberto significa o quê? Que é um desses dois aqui. E o intervalo fechado para B, que é aqui. Como A e B eles estão nos extremos, o que eu coloco? Eu coloco essa representação aqui, ó. Essa representação aqui eu coloco o X no meio, e aí eu comparo o X com A, tá? Como o A está no intervalo aberto, então eu não posso usar o maior ou igual e o menor ou igual. Então, o que eu faço? Eu observo aqui, nessa representação, que o X vai estar para a direita do A, né? Então, olha lá, vai estar para a direita do A, toda essa parte aqui. Então, só que o A não entra, portanto, é o sinal de menor. Então, o X ele vai ser maior que o A, então, olhando aqui para lá, ó, boca aberta. Então, o X é maior do que o A. Ou, olhando para o sinal puramente, A é menor do que o valor de X. Então, o A está menor que X. X está aqui, ó. E o A está menor. Só que o A é intervalo aberto. Tá? Então, bolinha aberta. Aí eu vou para o B. O B, ele vai ser o quê? Ou melhor, pegando sempre da esquerda para a direita, eu olho para o X, né? O X, ele é o quê? Ele é menor ou igual ao B. Opa, por que igual? Porque é intervalo fechado. Então, quando é intervalo fechado, eu sei que eu posso ter o sinalzinho de igual junto. Posso não, obrigatoriamente tenho o sinal de igual. Então, o X, que é esse intervalo vermelho, ele é menor ou igual ao valor de B. E o X, tá? Ou melhor, o A, se a gente, sempre a gente lê da esquerda para a direita, o A é menor do que o X. Como não é menor ou igual, o intervalo é aberto. Então, isso aqui, olha, copia aí no caderno porque é importante. Aberto é maior ou menor, fechado é maior ou igual ou menor ou igual. O que diferencia é o sinalzinho de igual. Igual quer dizer que pode ser aquele número. Quando eu não tenho igual, significa que não pode ser aquele número. Então, pode, eu completo ele dizendo que pode ser a bolinha fechada e não pode bolinha aberta. E olhando para a reta numérica, desculpa, para a reta numérica, que é essa ideia aqui, então eu tenho o quê? Coloco o A de um lado, B do outro, por quê? Eu sigo essa ordem, lembrando que se eu estivesse trabalhando com 3 e 5, o primeiro é o número 3, o segundo é o número 5. O primeiro é sempre o menor e o segundo é sempre o maior. Lembra aquela ideia que a gente viu num dos slides anteriores? O que está à esquerda é menor, o que está à direita é maior que o outro. E aí o que acontece? Olhando para cá, olha, então eu sei que o meu valor A é intervalo aberto. Então ele tem a minha bolinha aberta. O valor B é intervalo fechado. Então ele tem um intervalinho aqui, bolinha fechada. Tá? Beleza aqui, gente? Continuando então, Beleza. eu vou para o próximo.
Agora, ó, tinha o intervalo semiaberto à esquerda, tá? Então, ele vai estar aberto para o lado esquerdo. Agora, o semiaberto para o lado de direita. Vai estar a bolinha aberta para a direita. Não precisa se preocupar com os nomes. O importante é saber a diferença de aberto e fechado. Ninguém vai perguntar o intervalo semiaberto esquerdo, o que que é? Ou direito, o que que é? Não vão perguntar isso, mas o que vão te perguntar é isso aqui, ó. O que que significa isso? Ou o que que significa isso daqui, tá? Então, isso tem que saber. Então, vamos a ele. Esse caso é o mesmo do anterior, só que é o contrário. Então, o que acontece? O A eu tenho intervalo fechado e o B eu tenho intervalo aberto. Então, o que eu tenho? Eu represento dois pontos quaisquer na reta, que eu vou pegar o da esquerda, chamar de A. Tá? Se eu tivesse um número, por exemplo, 3 e 5, ao invés de usar A e B, eu coloco 3 e 5. Aí eu olho, esse cara está fechado, né? Ó, portinha fechada, está para dentro, colchetes, então bolinha fechada aqui. Esse caso aqui, tá colchetes aberto, então bolinha aberta para cá. Então a representação é o quê? Eu quero tudo que está entre A e B, só que eu conto A, porque é fechado, então eu conto A e não conto B. Então venho aqui, traço uma reta, coloco as duas bolinhas, essa da esquerda está fechada, e essa da direita está aberta. Bom, o que está valendo? Tudo que está no meio das duas. Tudo, qualquer valor que você colocar aqui está valendo. Pode ser inclusive o A, mas não pode ser o B. Tem que ser um pouquinho menor que B. Então, olhando esse um pouquinho menor que B, observe o seguinte, ó. Nessa representação, repetir aqui, tá? A fechado e B aberto é igual, então tanto faz uma representação como a outra, o quê? O conjunto, que é colchetes, aliás, as chaves aqui, olha, tá me representando um conjunto de todos os números pertencentes à reta dos reais, tal que o A é menor do que X, tá? Desculpa, menor ou igual. Então, o A é menor do que, ó, X está aqui. O A é menor ou igual. Sendo igual, bolinha fechada, do que X. E o X é menor que B. Então, o X é o quê? Qualquer número, exceto B. Qualquer número à esquerda, porque ele já está lá no lado direito da minha representação. Então, eu representei A e B, pego e traço a linha no meio e verifico. A é aberto ou é fechado? B é aberto ou é fechado? Então, só lembrando, portinha para perninha para dentro é fechado, perninha para fora é aberto. Dando continuidade, alguns exemplos, então, tá? Esses exemplos aqui, eu vou trabalhar com caso um pouquinho diferente desses. Aqui eu tinha um extremo A e o extremo B válido. Aqui eu tenho o quê? Embora eles sejam válidos, ele vai do mais infinito, ou infinito positivo, e menos infinito, infinito negativo. Então, o que que eu tenho? Vamos compreender isso aqui. Vou fazer daqui para lá primeiro, tá? Então, olha só, eu tenho um valor A com intervalo aberto, até o infinito com intervalo aberto. Então, intervalo aberto para o A significa que é bolinha aberta. Indo para a direita, eu vou até o infinito. Quanto que é o valor de infinito? O valor de infinito mais infinito é um valor muito grande, mas muito grande mesmo. Por isso que a gente chama de infinito. Então, um valor muito grande, que é o infinito, eu não preciso nem representar na reta. Ou seja, eu pego daquele ponto e vou até a pontinha da reta. Se eu tiver o caso contrário aqui, que é o menos infinito, eu começo daquele valor muito negativo, né, muito grande negativo, e vou até o ponto indicado. E aí eu verifico, esse ponto aqui está intervalo aberto, então bolinha aberta para ele. Olhando aqui para essa representação, tá, voltando aqui, é x pertencente aos reais, tal que eu quero todo x maior que A. Lembra que o intervalo aberto é maior? Então, intervalo aberto, bolinha aberta, maior que A. Então, como não é igual, a bolinha é aberta. Aqui, eu quero todo x pertencente aos reais, tal que o meu x é menor que o valor B. Então, eu tenho o valor B aqui, e o meu x é todo valor menor que B. Então, é tudo isso daqui, tá, do menos infinito até o B.
chegou no B, parou. Aqui eu não conto o valor A, porque é maior. Aqui eu não conto o valor B, porque é menor. Eu só conto o valor que está representado aqui quando é menor ou igual ou maior ou igual, né? Deixa eu até melhorar isso aqui, porque dá a impressão que eu coloquei igual, não é igual. Aí eu tenho uma outra situação, ó. Intervalo aqui agora é fechado, ó, bolinha, perninha para dentro. Então, o meu A que eu represento aqui vai estar com a bolinha fechada. E vai até o infinito. Então, o infinito vai embora. Então, tudo que está aqui à direita. Bom, se ele é intervalo fechado, eu vou representar pelo sinal de maior ou igual ou menor ou igual. Como eu quero de A para frente, ó, a esquerda é o A esquerda é a A, e para frente é quem? É o infinito. Como é mais infinito, eu nem represento aqui, porque são todos os números que estão para frente. Não tem necessidade de representar mais infinito aqui. Aqui embaixo, perninha aberta para o menos infinito. Já eu falo desse caso aqui. Então, eu tenho o quê? Que vai de menos infinito até B. O B está fechado, ó. Tá? Perninha para dentro. Então, ele vem de menos infinito e vai até o B com intervalo fechado, ou seja, bolinha fechada aqui. Intervalos fechados significa que é maior, igual ou menor, igual. Então, vamos ver. Ele tem todos os valores que são menor que B. Ó, tudo que está à esquerda. Então, o que está à esquerda daquele valor, ele é menor. Sendo menor, com o intervalo fechado, significa que pode ser igual também. Então, intervalo fechado significa que o meu x é menor ou igual àquele valor b. Só lembrando que essa ideia de valor a ou valor b são números, tá? A gente está representando aqui, poderia ser, por exemplo, o número 5, que eu estava brincando lá atrás, mas poderia ser 3,742, tá? Poderia ser raiz de 3. Então, assim, qualquer número real, ele vai estar aqui, esse número representado aqui. Então, esse número, 3,742, ou raiz de 3, por exemplo, é o que vai substituir aqui o A ou o B, tá? Aí eu tenho o quê? Qualquer número que esteja na reta real. Então, como é qualquer número, olha lá, não tenho mais uma condição, significa que ele vai do menos infinito até o mais infinito, todo o intervalo. Então, observe que aqui eu estou usando uma única cor, a retinha fina eu não conto, tá? Não, a gente não conta, só conta a parte que está engrossada. Agora, uma coisa importante que eu deixei para falar depois, que eu não falei antes, é isso aqui, ó. Observe que quando eu tenho mais infinito ou menos infinito, o intervalo é sempre aberto, tá? Não existe intervalo fechado no mais infinito ou no menos infinito. Anotem isso aí, por favor. Para mais infinito ou para menos infinito, o intervalo é sempre aberto. Anotem aí. Outra coisa, como o menos infinito é um número que está aqui desse lado e o mais infinito é um número que está aqui desse lado, sempre, tá? Isso aí não modifica, significa o quê? Quando eu tenho menos infinito, além dele ser intervalo aberto, ele sempre está do lado esquerdo da vírgula. Então, é daqui para cá. Sempre ele está apontando para cá, para o menos infinito. Quando eu tenho mais infinito, ele está da vírgula para a direita. Tá? E, assim como eu disse, intervalo aberto sempre no mais infinito ou no menos infinito. Tá? Esse caso aqui que eu tenho do menos infinito até o mais infinito, significa que é qualquer número que você possa imaginar, qualquer número mesmo. Então, ele está aqui do menos infinito até o mais infinito. Quando eu falo qualquer número, número real, né? Qualquer número inteiro, decimal, positivo, negativo, ele vai estar aqui. Racional, irracional, qualquer um deles vai ser representado aqui. Aí eu tenho algumas outras notações, tá? Eu falei até agora desse cara aqui, do colchetes, tá? Mas tem algumas outras notações. Esse aqui é um exemplo diferente, ó. Eu tenho parênteses, tá? O parênteses, ele sempre vai representar intervalo aberto. Por que que eu digo isso? Amanhã ou depois você vai fazer um concurso, e é com isso que eu estou preocupado também,
E aí eles vão lá e colocam um intervalo com parênteses. Então, o parênteses, ele sempre, tá? Não tem esse negócio de parênteses para um lado, para o outro, igual ao colchetes. O parênteses sempre vai ser aberto. Outra coisa, o parênteses eu coloco ele abrindo e fechando. Tá? Igual a gente faz uma conta na matemática, um parênteses lá dentro, é sempre abrindo e fechando. Eu abro do lado esquerdo e fecho do lado direito. E isso sempre vai ser intervalo aberto. Anotem aí, por favor, porque é importante, tá? Aí eu tenho o intervalo fechado, tanto na esquerda quanto na direita, nesse exemplo aqui. Então, só voltando ao anterior um pouquinho, tá? 1 e 3, intervalo aberto. Então, eu tenho a minha reta, bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 3. Aqui é 1 e 3 também, só que eu tenho intervalo fechado, olha lá, perninha para dentro e perninha para dentro, intervalo fechado. Então, isso aqui é um intervalo fechado dos dois lados. Então, tanto o 1 quanto o 3 estão com a bolinha fechada. Aqui, intervalo aberto dos dois lados. Então, olha lá, perninha para fora e perninha para fora. Ele é aberto dos dois lados. Esse aqui e esse outro cara aqui, ó, esse aqui e esse aqui, representa exatamente a mesma coisa. Olha lá, parênteses é intervalo aberto, de 1 até 3. Parênteses, intervalo aberto. Aqui, colchete para fora, intervalo aberto. No 3 também é intervalo aberto. Pessoal, uma variação que pode acontecer, às vezes o pessoal usa isso aqui nas notações. Né? 1 e 3. Olha lá. Então, o que significa isso? O parênteses sempre representa intervalo aberto. E aqui é um intervalo fechado. Professor, mas não está virado para dentro, parênteses? Tá, mas parênteses é sempre aberto, tá? Não tem esse negócio de virado para frente e para fora. Não existe, por exemplo, isso aqui, ó. Tá? Não existe parênteses para fora, 1,3. Tá? Isso aqui, ó, parênteses viradinho para fora aqui, é errado. Isso não pode fazer. Não existe. E aí, então, o que acontece? O parênteses, ele significa intervalo aberto. Então, eu tenho intervalo aberto no 1 e fechado no 3. Se eu for lançar na minha reta, pegar ela aqui embaixo, por causa do espaço, ó, eu tenho a minha reta, eu tenho o 1 aberto, é para ser bem lá em cima, tá? Deixa eu clicar, colocar o 1 aqui do ladinho, porque ali embaixo ele não está deixando mexer no slide. E o 3, aqui, o 3 é fechado. Então, bolinha fechada no 3. O que eu quero? O intervalo entre 1 e 3. Se eu for fazer aquela representação em que eu utilizo conjuntos, é o quê? O x, tá? O 1 é menor do que x, e o x é menor ou igual a 3. Olha lá, o 1 é menor que x e o x é menor ou igual a 3. Está aqui, ó. Menor ou igual, bolinha fechada. Maior é menor, né? Menor que x, a bolinha é aberta. E aqui eu tenho uma outra representação, uma terceira representação que é diferente. Quando eu tenho 1, 3 entre chaves, tá? Sem mais nada, apenas as chaves, significa o quê? Que é apenas o número 1, apenas o número 3, mas não é um intervalo. Pode ver que a minha reta aqui, ela não está pintada no meio. Por quê? De tudo isso aqui, são números, tá? Isoladamente. O número 1, somente o 1, obrigatoriamente o 1, e somente o número 3, obrigatoriamente o 3. Não o intervalo no meio, como eu tenho nesses casos anteriores. Então, isso é uma outra notação que tem que tomar cuidado. Aqui, eu tenho outro exemplo, ó, de menos infinito até 3. Então, que seria equivalente a esse caso aqui, olha. De menos infinito até 3 com intervalo fechado. Ó, é equivalente a essa situação aqui, ó, onde o meu b vale 3. Então, o que eu represento? Ó, vai lá do menos infinito, vem até o número 3. Tá? Um exemplo aqui. Então, vem lá do menos infinito até o número 3. O resto da reta não conta. Depois vocês vão ler isso aqui, mas tem basicamente aquilo que eu acabei de explicar. Sobre intervalos, então, só para a gente relembrar alguma coisa aqui, uma revisãozinha desse conteúdo já visto hoje. Então, o que eu tenho aqui, olha? Nessa situação aqui, olha, é uma representação geométrica. Então, eu tenho o quê? Que o 2 é bolinha aberta.
O 13 é bolinha fechada. E eu quero o quê? Tudo que está no meio, ó, toda a parte aqui do meio. O resto não me interessa. Então, o que que eu tiro disso daqui? Que é o meu 2 com intervalo aberto, é o meu 13 com intervalo fechado. Então, é do 2 até o 13, sem contar o número 2 e contando o número 13. Então, todo o intervalo que vai de 2 a 13, exceto o número 2, e incluído o número 13, fechado. Então, como que eu digo isso daqui na representação de conjuntos? Que qualquer valor de x pertencente a R, né, ou todo valor de x pertencente a R, tal que o meu 2, olha lá, é bolinha aberta, então ele é menor do que o x está para cá, ó. O meu 2 é menor que x. E também, o meu x, que é esse meio aqui, ele é menor ou igual a bolinha fechada, intervalo fechado, menor ou igual a 13. Uma outra representação, só para trazer como revisão, é isso aqui, ó. Intervalo, o que é isso aqui mesmo, gente? Não precisa falar no microfone, pensa mentalmente. Tanto esse lado quanto esse é intervalo que? Intervalo fechado. Ô, pessoal, tem alguém com o microfone aberto, pegando TV de fundo, alguma coisa aí, por favor, feche o microfone. Acho que é o Eduardo. Obrigado, Eduardo. Então, olha só. De 3 até o 8, inclusive o 3, inclusive o 8. Então, o quê? X pertencente às retas reais, tal que o x é menor ou igual a 3, ó, tá aqui. Só que, aliás, o 3 é menor ou igual a x, né? Olhando da ordem daqui para lá que eu faço a leitura. O 3 é menor ou igual a x. Como ele é menor ou igual, é bolinha, é intervalo fechado e é bolinha fechada. Então, olha lá a importância do igual. O 8 também é intervalo fechado. Então, o x vai ser menor ou igual a 8. Então, olhando aqui na reta, é todo x menor ou igual a 8, que inclusive o 8, porque eu tenho menor ou igual. Então, a minha bolinha do 8 é fechada. Então, olha só, é todo x que está à direita de 3, à esquerda de 8, inclusive o 3, inclusive o 8. Inclusive porque é menor ou igual. Uma outra representação, que é o quê? Quando a gente faz a intersecção de dois conjuntos. Mais para frente eu vou abordar isso melhor, mas só para dar uma pincelada, já que a gente está falando da reta numérica, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, olha, de menos 1 a 4, significa o quê? Que eu tenho... Opa, deixa eu limpar aqui. Eu tenho aqui menos 1 com bolinha fechada. Então, menos 1 no intervalo fechado, vírgula, vai até quanto? Até 4. Mas o 4 está com a bolinha aberta. Então, é intervalo aberto. Tá? Eu poderia escrever assim também, olha. Menos 1, intervalo fechado, vírgula, 4, intervalo aberto. Tá? Que é parênteses. Poderia escrever assim também. Então, às vezes, no material de concurso, você encontra essa anotação misturada. Não está errado, tá? Tá certinho. O B, eu tenho o quê? Ó, 2 com bolinha aberto para frente. Até quando? Até o final da reta, então até o infinito. Então eu tenho 2, bolinha o quê? Aberta. Então é intervalo aberto. Até quanto? Até o mais infinito. O mais infinito, ele é sempre representado com intervalo aberto. Por quê? É um número grandão. Nesse momento a gente pensa assim, é um número muito grande, mas que número que é esse? Por mais que você pensar no número grandão, tem mais números depois. Então, assim, é intervalo aberto, a gente não sabe exatamente qual é esse número aqui. Então, intervalo aberto para ele também. Aí, quando eu junto, então isso aqui, essa representação é legal, porque eu juntei, ó, peguei o 1, o 4, o 2 está entre 1 e 4, então ele está aqui para dentro. Não precisa ser exatamente na posição, tá? Ah, aliás, menos 1 aqui, né? Menos 1, tá? Então, assim, o 2 é um negócio que está entre menos 1 e 4. Então, vou colocar ele aqui no meio, que é um lugar. O 2 é intervalo aberto e vai com valores daqui para lá. Então, olha só. Esse intervalo é todo esse trecho aqui,
esse intervalo é fora o 2, todo esse trecho para frente. Aí eu quero a intersecção, eu quero juntar os dois. Pegar só a parte comum dos dois, tá? Quando eu pego a parte comum, eu faço aqui, ó, traço uma linha no à esquerda aqui, ó. Qual que está mais próximo ao valor da direita, tá? Mais próximo ao valor da direita é o número 2. Então eu repito daqui para baixo. Então o número 2 aqui, bolinha aberta, tá? Eu não conto o número 2. Aí daqui para cá, ó, eu vou fechando o leque. Fiz daqui para cá. O que que eles têm em comum? Tem em comum a partir do 2. E daqui para lá, o que que tem em comum? Todos os números que vêm até o 4. Então, o que acontece? O 4 vem para cá, mas o 4 era bolinha aberta. Então, eu trago bolinha aberta para cá. O que que eu tenho de resultado disso daqui? Eu tenho que é bolinha aberta 2, tá? Isso é essa intersecção aqui, ó. A intersecção com B. O que que eles têm em comum? Vírgula, aí vem para cá, o 4, com bolinha aberta. Então, é colchete para fora. Então, 4 com bolinha aberta. Então, esse resultado aqui é o resultado dessas expressões. Tem dúvida de olhar para ela e como trazer para cá? Joga na reta numérica, tá? Deixei alguns exercícios para vocês, tá? Esses exercícios aqui, deixa eu só dar uma olhadinha na hora. Ótimo. Esse exercício aqui é o seguinte, ó. Vocês vão pegar o quê? 5 resoluções do primeiro exercício e vão colar no Word. Como assim 5 resoluções e colar no Word? Esse primeiro exercício, vocês vão entrar nesse site, tá? E vão colocar valores ali. Então, quando vocês entrarem, vocês vão ver que é bem facinho de trabalhar com isso. Então, vão colocar valores. E, colocando valores, vocês mexem na bolinha para lá ou para cá. Então, essa é a ideia. Então, vocês vão praticar isso, fazendo pelo menos 5 vezes, tá? Para fazer isso 5 vezes, vocês vão colocando valor, não tem erro nenhum, entrar no site e fazer. Se alguém tiver dificuldade para utilizar isso aqui, é só me chamar, que daí eu aviso. O endereço vai ser isso aqui, depois eu vou disponibilizar o material, clicou aqui e entra. Então, o que que vocês vão fazer? Clicou, pegou o valor, vai copiar a tela, vai dar um print screen, tá, no computador, e vai pegar isso aqui. Então, a tecla print screen ou PRTSCR, dependendo quando é notebook, normalmente está abreviada. Quando é computador, ela está escrito por extenso no teclado. Essa tecla print screen, ela fica lá à direita no notebook, lá em cima à direita, na primeira linha onde tem F1, F2, F3, ela normalmente fica lá no cantinho direito, tá? Não a última, mas uma das últimas. E o print screen no teclado de computador, ele fica ali perto da setinha para cima, para baixo, um pouquinho para cima ali tem o print screen. Só dá uma procuradinha que você acha. Aí toma cuidado, o quê? Para não inverter o valor de início e de final. Então vocês vão mexer nessas bolinhas aqui, olha. Então você não pode pegar essa daqui e passar para o lado de lá, que daí vai dar erro, não vai dar certo. E nem essa daqui e passar para o lado de cá. Sempre o que está à esquerda, mantém à esquerda. O que está à direita, mantém à direita. Então brinca com os intervalos um pouquinho, ó, aberto ou fechado, e ele vai mostrar para a gente aqui. Então, isso é bem interessante para pegar o jeito da coisa. Exercício, embora eu perdi 5 exercícios, 5 situações que você vai escolher, são bem fáceis. Pode até escolher essas aqui, tá? Que a gente vem trabalhando aqui, por exemplo. Mas escolha outros valores para brincar com isso daí, para pegar a prática. O exercício 2, 3 e 4, vocês vão resolver no papel, escanear as soluções e colar isso aí no Word. E depois vocês vão enviar esse Word para a gente. Isso aqui eu vou deixar tudo lá no Moodle disponível para vocês como uma lista de exercícios, tá? Vou repetir isso aqui lá no Word. Então, o 2 é o quê? Olha lá, represente geometricamente. O que que é geometricamente? É fazer a retinha, tá? Então, representa geometricamente a notação em conjunto. Também essa notação aqui, que vai ser o quê? Aquele padrãozinho. X pertencente aos reais, tal que alguma coisa. Então, são exemplos parecidos com isso daqui, tá? Então, Professor, dado isso, só um pouquinho, dado isso daqui, você vai representar desse jeito aqui e vai representar aqui na reta numérica, tá? Oi, pode falar quem chamou? eu, Eliane. Oi, Eliane.
no caso aí que o senhor ponhou, tipo, do 1 ao 6, a gente vai pôr na reta numérica igual A e B lá, né? Isso. Não vai precisar ficar preenchendo as lacuninhas, tipo assim, 2, Não, tanto. não precisa. É só os extremos. Entendi. Obrigado. Por nada. Isso daí vai ser nesse padrão aqui. Deixa eu voltar a apresentação. Isso daí vai ser assim, ó, parecido com o que está feito aqui, olha. Deixa eu limpar esse slide que fica mais prático de vocês verem. Ó, vai ficar com uma representação assim. Ó. O que você tem que preencher de lacuninha é marcar o intervalo, tá? O intervalo que é útil, a gente marca. Pode ser desse jeitinho aqui mesmo. Pega a caneta e faz um rabisquinho parecido com esse aqui, o melhor jeito de marcar. E a outra representação é essa daqui. Então, olha lá. Intervalo fechado, 3 até 8. Você vai representar que é desse jeito aqui no formato de conjuntos e desse jeito no formato geométrico. Tá bom? Entendi. Aqui, dada a notação de conjunto, aqui é o contrário, ela está nessa notação. Eu quero que você represente geometricamente. Então, o que é representar geometricamente? Dada aquela notação, como que vai ficar na reta? Outro jeito de fazer. E aqui, eu tenho a representação geométrica, e eu quero que você faça a notação de intervalo, que é estilo essa daqui. Notação de intervalo é essa daqui, qual o intervalo que está parando, e também na notação de conjunto. Então, a notação de conjunto é a notação equivalente a essa daqui. Então, 3 exercícios. Um está de um jeito, vai fazer do outro, o outro está do jeito, vai fazer do outro. Então, essa é a ideia básica para esse exercício. Tá bom, gente? Alguma dúvida até aqui? Professor, precisa fazer no papel ou pode fazer digitado as respostas? Olha, pode ser digitado, mas eu acho que digitado vai te dar mais trabalho. Tá? É bem ruim, porque quando você vai fazer uma reta, pegar os pontinhos, fazer o intervalo, vai dar mais trabalho do que se você fizer no papel. Mas assim, não, eu quero fazer. Beleza, não tem problema não, tá bom? Entendi, Mas eu obrigado. preferia até que fizesse no papel para pegar o jeitinho melhor mesmo do que digitar. Seria melhor no papel, tá Entendi. bom? Mais alguma dúvida nessa parte? Dúvidas? Professor, tem uma Oi. pergunta meio besta pra fazer, na verdade. O extremo é só o número inteiro, né? Tipo, se o extremo for 3 e for 3, alguma coisa, já não é extremo mais, né? Tá, vamos voltar para cá que eu quero responder isso daqui na prática. Muito boa pergunta, gostei. Então, olha só. Aqui, por exemplo, eu tenho números, deixa eu só pegar a caneta aqui. Eu tenho números inteiros, tá? E esses números aqui, eles são representados nesses casos aqui. Mas eu tenho, olha um exemplo aqui bom, ó, menos 2 quintos. Então, o menos 2 quintos, ele vai ser representado aqui na reta. Então, o quê? Menos 2 quintos, ele vai estar em algum ponto aqui na reta. Pode ser intervalo aberto ou fechado, como for. Então, menos 2 quintos, se você pegar e dividir o 2 por 5, vai dar 0,5. Deixa eu ver aqui. Eu fiquei até na dúvida para fazer rapidinho. Então, 2 dividido por quinto vai dar 0,4. Então, o 0,4 negativo, ele está nesse ponto. Aí eu tenho que ver se o outro valor está para a direita ou para a esquerda. E aí vou colocar, então, digamos que seja 3. Tá? Então, vai ser todo esse intervalo aqui, entre menos 2 quintos e 3. Nesse caso aqui, eu usei bolinha aberta, então intervalo aberto. Tá? Se a tua pergunta foi isso, quanto ao extremo, ele pode ser sim, pode ser isso, poderia ser uma, como eu coloquei lá em cima, aquela hora, raiz de 7, né, lá eu coloquei acho que raiz de 3, que não é um valor exato, mas é o ponto que eu quero, poderia ser uma fração, qualquer número real, desde que ele esteja na posição correta em relação ao outro, à direita ou à esquerda. Tá? Então é assim que a gente representa.
Se a tua pergunta foi essa, pode. Uma outra interpretação é o quê? Se eu tenho que colocar aqui cada númerozinho aqui no meio. Não, não precisa. Tá? Só os extremos mesmo. Era isso? Certo, aham. Mais alguém? Pessoal, então essa é a primeira parte da aula de hoje. Vou encerrar essa parte aqui e vou fazer a chamada, aproveitar e fazer a chamada com vocês. Então, como que vai funcionar a chamada hoje? Vocês vão escrever agora no chat presente. Escreve lá presente. Por favor, coloca o P minúsculo. Quem está no smartphone aí, cuida para ficar o P minúsculo, porque eu não sei se vai funcionar com o P maiúsculo, tá? Então, presente. Todo mundo escrevendo presente. Que isso vai indicar que vocês estão aqui na minha aula. Pronto, parece que está faltando gente ainda. Mais alguém? Certo, estou encerrando então nesse momento a presença, tá? Matheus, eu vi que você escreveu Matheus Rodrigues presente. É somente a palavra presente, senão não vai funcionar. Ô, professor, eu fui no Oi, banheiro e cheguei agora. escreve aí presente, Tá bom, então, no professor. chat aqui, tá? No chat Tá bom. do próprio Meet. Tá bom, então. É que o meu nome no Google tá diferente do meu nome de verdade, professor, que é Matheus Rodrigues. Depois que eu coloquei meu nome daí presente. Ah, tá, tudo bem, mas aí você colocou ali na frente presente, sem problema nenhum. Beleza, gente? Estou encerrando então. Cláudia, põe lá rapidinho pra gente, por favor. Professor, Oi. vai ser para entregar quando essa atividade? Essa eu vou avisar depois para vocês certinho, o prazo, tá? Ah, tudo bem, obrigada. Todos responderam? Estou Eu encerrando sim. então a chamada. Boa noite. Não estou encerrando a aula, encerrando a chamada, Ah, sim. tá? A aula continua. Pessoal, então dando continuidade na aula, temos aí mais quase 20 minutos, eu vou para a segunda parte da nossa aula de hoje. Então ela exige bastante atenção também, tá? Compartilhando aqui. Vamos lá. Então, agora nós vamos trabalhar com o conteúdo de inequações, tá? Então, o que que é uma equação? Vamos pensar assim. Quando eu pego um valor igual a outro. Então, por isso que é equação, é igual, vem de equação, vem de igual. Inequação vem daquilo que não é igual. Então, eu posso trabalhar com esses símbolos aqui, olha, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, ou ainda diferente, tá? O que mais a gente trabalha são esses quatro aqui, mas o diferente também é uma desigualdade, tá? Ou seja, aquilo que não é igual. Então, vamos entender o que que é isso daqui. Tem toda a teoria, vou passar rapidinho na teoria, porque eu gosto mais de trabalhar com vocês na prática aqui. Ocorrem com frequência no cálculo desigualdades que envolvem variáveis. Tais desigualdades são ditas ou chamadas de inequação. Dada uma inequação em x, dizemos que A, então olha só, esse A aqui é o número A. Então, dada uma inequação em x, por exemplo, x ao quadrado é menor que 5.
Tá? Um exemplo aí só para a gente pensar. Então, o x e o 5 seria o a. A é a solução da inequação se obtermos uma afirmação verdadeira quando se substitui x por a. Então, aí que a gente vai pensar qual que é o número de x, o valor de x. Ou seja, a satisfaz a desigualdade. Resolver uma inequação é determinar todas as soluções. Olha só, quando eu falo igualdade, normalmente tem uma ou poucas soluções. Quando eu falo numa inequação, eu posso ter infinitas soluções, tá? Muitas mesmo. Normalmente, quase sempre são infinitas, ou posso dizer até que sempre. Porque se eu falar que x está entre 3 e 5, eu posso ter vários valores não inteiros entre 3 e 5. Então, sempre tem uma infinidade de soluções. 3,1, 3,25, 3,88, tudo isso daí está entre 3 e 5, tá? Ou seja, determinar um conjunto de números que satisfaça a desigualdade. A gente acabou de trabalhar com conjunto nos slides anteriores, né? Todo x que está entre um valor e o outro, ou menor que alguma coisa, ou menor ou igual a alguma coisa, né? A gente viu no slide anterior. Então, isso é dito conjunto solução, ou simplesmente S. Esse S vem de solução. E é interpretado tanto geometricamente como por intervalos da reta, que são aquelas interpretações que a gente acabou de fazer na primeira parte da aula. Então, exemplo de inequação. Como que funciona na prática? Na prática, olha um exemplo aqui. Então, eu já trouxe vários exemplos resolvidos para não ficar digitando aqui, que a gente gasta muito tempo. Mas olha esse exemplo. 3 mais 2x é menor do que 5x menos 7. Então, qual que é a ideia para resolver isso aqui? Eu tenho que achar qual que é o valor de x. Tá? Quanto que vale x? Ali seria uma interrogação, tá bem feinho, mas é uma interrogação. Qual que é o valor de x, né? X é igual a quanto? Mas não é igual. Eu quero saber o quê? Uma inequação. Então, no lugar de igual, vai ser o menor aqui. Pode ser que esse menor, ele vire maior, tá? Poxa, mas como assim que o menor vira maior? Já eu vou mostrar para vocês. Pode ter uma situação que isso acontece, tá? Então, como que a gente resolve isso daqui? Então, resolve sim. Primeiro passo, a gente vai isolar o valor de x, assim como a igualdade. Pensa que isso aqui é o sinal de igual. Se você não sabe resolver, imagina isso aqui como igual. Lembra como que a gente faz para resolver se isso aqui fosse igual? Eu passo tudo que tem x para o lado esquerdo, tudo que não tem x para o lado direito, e resolvo essa igualdade. Né? Quando eu tenho uma inequação, que é algo que não é igual, lembrando que não é igual, pode ser qualquer uma dessas coisas aqui, né? Maior, menor igual, diferente. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com menor. Então, quando eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o x. E aí que eu falei que ele pode mudar o sentido, olha lá. Caso ao isolar o x, esse x for negativo, então eu não posso deixar o x negativo. Então eu vou fazer o quê? Multiplicar toda a inequação, toda aquela expressão, por menos 1. Basicamente, eu vou inverter o sinal de cada um dos termos. Então, quando isso acontece, a desigualdade deve ser invertida. Ou seja, se eu precisar multiplicar por menos 1, a gente vai ver um exemplo, tá? Se eu precisar multiplicar por menos 1, o que que acontece? Eu inverto. O maior vira menor. O menor vira maior. Então, faz essa inversão quando eu multiplico por menos 1. O mesmo ocorre aqui. O maior é igual vira menor é igual, e o menor é igual vira maior é igual. Então, sempre lembrando que ele inverte, mas mantém. Quando é igual, mantém igual. Quando não tem igual, não mantém igual. E o diferente não cai nesse caso. Aí escrevo o conjunto solução, que a gente acabou de ver nos slides anteriores como que é, e desenhar a reta geometricamente. Então, esses são os passos para a resolução. Basicamente, a ideia é isolar o x. Quando você chega num valor de x isolado, você chega na resposta, tá? Então, esse aqui é o principal. O resto aqui, no item 2, é só quando acontece de ter o valor negativo,
E o item 3 é a maneira de escrever a resposta, mas o cálculo está só aqui, ó, no isole x. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Olha lá, no exemplo que eu passei aqui atrás, é o mesmo exemplo, tá? 3 mais 2x menor que 5 é menos 7. Então, veja, como que a gente vai trabalhar com isso daqui? Primeiro passo é isolar o x. Então, como que eu faço? Para isolar o x, tá, na prática, o que que a gente faz? Eu passo tudo que tem x para esse lado e o que não tem x para esse lado. Então, na prática, como que eu faço? Pego o 2x, passo para cá, para esse outro lado aqui, o 5x, só que ele passa negativo. Tá? Lembrando que quando ele passa para o outro lado da igualdade ou da inigualdade, ele vai mudar o sinal. Esse 3 está para cá, vai passar para cá com o sinal invertido, vai passar para cá menos 3. Mas na matemática, a gente fala, passa para lá, passa para cá, mas o que que acontece? Formalmente não existe esse negócio de passa para lá ou passa para cá. Então, se vocês aprenderam passa para lá ou passa para cá, não tem problema. Só que tem que entender o que está acontecendo. Então, no passo a passo que eu vou mostrar agora, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, o que que é esse passa para lá ou passa para cá. Então, o que que é esse passa para lá, passa para cá, como que ele vai funcionar? Assim, ó. Então, veja, eu estou isolando o x. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar esse x, ó, esse 5x, e vou passar ele para lá. Na verdade, eu não passo para lá. O que que eu faço? Eu tiro o 5x, tá? Subtraio o 5x dos dois lados, ó, de um dos lados da inequação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado aqui, e vou pegar isso aqui, menos 5x. Vou pegar esse lado aqui, menos 5x. Então, eu vou tirar 5x daqui, e vou tirar 5x daqui. Então, olha lá. Desse lado, ó, tá aqui a inequação. Passei para esse lado aqui, então eu estou tirando 5x daqui desse lado. Então, veja que o 3 mais 2x é a mesma coisa. E tirei desse lado, vou tirar desse lado também, olha, tá? Então, desse lado em relação à inequação. Então, coloquei menos 5x aqui, menos 5x aqui. Agora eu vou fazer o cálculo. Para poder fazer o cálculo, o que que eu faço? Eu vou juntar. Então, 2x menos 5x, então 2 menos 5 vai dar menos 3x. Então, menos 3x desse lado aqui. E o 3 já estava ali, o 3 deixa quietinho. 3 deixa quietinho. Então, 2 menos 5, menos 3. 2x menos 5x, menos 3x. Desse lado aqui, eu também tirei 5x. Então, é 5x menos 5x, eu vou zerar. Então, risquei aqui e risquei aqui. Sobrou o quê? Sobrou menos 7. Então, o menos 7 está aqui. Então, agora eu vou continuar a conta. Agora eu vou pegar e quero tirar esse 3 daqui, porque ele vai ter que aparecer do outro lado. Então, não tem tirar. Eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair também 3. Então, eu tenho mais 3 aqui e subtraio 3 daqui. A mesma coisa, se eu tirei o 3 desse lado, tá, em relação ao sinal de menor, eu vou tirar 3 aqui também. Então, agora eu faço a conta. 3 menos 3, 0. Né? Tenho 3, tirei 3, sobrou nada. Do lado de cá, era menos 7. Juntei com menos 3, 7 é menos 7 menos 3 vai dar menos 10. Desculpe, não estou entendendo. Meu celular está me respondendo sem eu perguntar. Então, eu tenho aqui o quê? Na prática, é como se eu cortasse, né? Olha, 3 menos 3 dá 0, sobrou 3x negativo. Ó, 3x negativo aqui. Menos 7 menos 3 vai dar menos 10. Estava faltando 7, tirei 3, ficou faltando 10. Bom, aí eu cheguei nesse caso, que eu falei aqui, olha, no item 2. Caso, ao isolar o x seja negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. E quando eu multiplicar por menos 1, a desigualdade tem que ser invertida. Então, olha o que acontece aqui. Vou dividir por 3 em ambos os lados. Tá? A primeira coisa que eu fiz aqui é isolar o x. Né? Então, a gente fala assim, com isso aqui eu passo 3 dividindo. Mas não, eu estou isolando. Então,
Não é passar dividindo, eu tenho que tirar o 3 daqui. Para tirar esse 3 daqui, eu divido por 3, né? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, vou tirar. Só que se eu tirar desse lado, eu tenho que tirar desse lado também. Então, eu divido por 3 aqui e divido por 3 aqui. Professor, não pode dividir por menos 3? Na desigualdade, não, tá? Eu tenho que dividir pelo valor positivo. Então, se eu pegar 3 dividido por 3, 3x dividido por 3, vai ficar um x só que é um x negativo. Então, ele ficou para cá negativo. Do outro lado, eu dividi também. Tá? Então, é menos 10 dividido por 3. Na prática, como que a gente faz? Eu tenho menos 3x menor que 10, eu passo 3, que está multiplicando x, dividindo o menos 10. Tá? Então, é isso que a gente fez aqui. Então, ficou menos x menor que menos 10 terços. Opa, o x está negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir por menos 1 e inverter a inequação, a desigualdade. Então, continuando no próximo slide, então tinha isso daqui, olha, menos x menos 10 terços. Então, vou multiplicar por menos 1 para poder inverter esse menos aqui para ficar mais. Então, o que é multiplicar por menos 1? Eu multiplico por menos 1 desse lado e desse lado aqui também. Tá? Então, em relação a esse cara aqui. Então, o menos x vezes menos 1 vai ficar mais x. O menos 10 terços vezes menos 1 vai ficar 10 terços. Então, cuidado, eu estou multiplicando. O multiplicar por menos 1, inverte o sinal. Era menos x, ficou mais x. Era menos 10 terços, ficou 10 terços. Porém, quando eu multiplico por menos 1 com uma desigualdade, ela é invertida, não pode esquecer disso. Ó, então, ele está dizendo que o x é maior que 10 terços. Até aqui ele estava aqui, menos x é menor que menos 10 terços. Mas agora mudou para maior. Então, cuidado com isso daqui, não pode esquecer, tá, gente? Então, olha lá, inverte a desigualdade. Depois vocês vão baixar o slide e vão ter esse material na mão. Então, portanto, o que eu tenho? A minha solução final é essa daqui. Tá? X maior que 10 terços. Cheguei nisso daqui. Quando eu cheguei nisso daqui, aí eu vou fazer o quê? O que diz o enunciado. Olha. Ó, represente na reta numérica e o conjunto de solução das seguintes equações. Isso aqui. Então, como que eu vou representar na reta numérica? Eu vou... Só fiz ao contrário aqui, só para seguir a ordem, tanto faz. Primeiro, eu vou escrever o conjunto de solução. Então, é o quê? É todo x pertencente aos reais, tá? Na reta dos reais, tal que o meu x é maior que 10 terços. Então, olha só, é basicamente copiar isso aqui. Ó, peço perdão, tá? Faltou aqui fechar as chaves. Abrir chaves aqui, faltou fechar chaves aqui. Passei batido, então está feita a correção, tá? Que é para fechar chaves. Bom, então eu tenho aqui o meu conjunto de solução. Agora eu quero desenhar isso na reta. Então, o que eu faço? Eu desenho uma reta, e aí eu pego o quê? O x não é igual, é maior. Sendo maior, significa que é bolinha aberta. Bolinha aberta, e eu vou pegar o quê? Todos os valores que são maior que 10 terços. Então, ele vai de 10 terços para frente. Então, vai até o quê? Até o mais infinito. Mais infinito. Não precisa escrever mais infinito, ele está implícito. Mas você já sabe que é todo valor maior que 10 terços. Então, o maior já está dizendo todo esse lado de cá, exceto 10 terços. 10 terços não entra na solução. Se fosse maior ou igual, aí seria bolinha fechada. Um outro exemplo. Se dá tempo, dá tempo. Não, não dá, né, gente? Na aula que vem eu continuo nesse exemplo aqui. E daí eu continuo essa sequência de slide para a gente, tá bom? Assim que possível, eu vou deixar esses slides para vocês lá no Moodle e provavelmente na semana que vem eu deixo a gravação da aula também. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu, professor. Oi, Eliane, pode dizer, Eliane. É que na hora que o senhor multiplica lá por menos 1, no caso tá o menos x, menos 10 dividido por 3. No caso, 3 não fica negativo?
Tá, deixa eu voltar lá que eu te mostro explicando certinho, tá? Compartilhar. Os demais, se quiserem sair, estão dispensados. Quem tiver alguma dúvida ou quiser acompanhar, não tem problema não, tá? Tá? Continuando aqui a apresentação. Então, Eliane, aqui, acho que é nesse ponto aqui que você está perguntando, né? É isso? Isso. Certo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, olha, que nesse momento aqui atrás, eu tenho um valor de menos x menor que menos 10 terços. Como o valor de x aqui é negativo, então eu tenho que inverter, eu tenho que deixar um x positivo. Por quê? Aqui eu não posso falar que o menos x é alguma coisa, ou menos x é alguma coisa aqui, tá? Eu tenho que trabalhar sempre com x positivo. Então, para fazer isso, eu multiplico, então, vezes menos 1. Multiplicar por menos 1 vai inverter todos os sinais. Então, o menos x vai ficar mais x, o menos 10 terços vai ficar 10 terços, e como eu tenho que inverter todos os sinais, tem que inverter esse sinal aqui também, olha. Ele era menor, ele se tornou maior. Então, isso aqui acontece toda vez que eu tenho um x negativo no final da minha conta. Se o x fosse positivo, você não precisaria multiplicar por menos 1. Então, é o que está dito nesse slide aqui no item 2. Olha, tá? Então, olha lá. Caso, ao isolar o x seja negativo, multiplica por menos 1. Então, esse multiplicar o quê? A expressão inteira. E quando isso ocorre, que é a multiplicação por menos 1, a desigualdade deve ser invertida. Então, já deixei bem descrito aqui para facilitar para vocês. É isso? Consegui responder a sua pergunta? Ainda não, professor. Porque o que eu não Não. entendi foi o seguinte: o menos 10, o menos x ficou x. O menos 10 ficou 10. E o 3, por que que ele não ficou negativo se também foi multiplicado por menos 1? Tá, eu entendi. Toda vez que você tem isso daqui, por exemplo, vou aproveitar o número lá. 10 terços, tá? Isso aqui, com o sinal aqui, é a mesma coisa de você ter assim, ó, menos, abre parênteses, 10 terços, tá? Que é a mesma coisa de você ter também, não é muito comum, mas acontece, 10 dividido por menos 3. Então, todas essas representações aqui, elas são iguais. Então, você teve a impressão de que eu teria que trocar o sinal do 10 e trocar o sinal do 3, correto? Acho que essa foi a tua pergunta, né? Isso. Então, como isso daqui tudo é igual, tá? Então, esse menos 10 terços aqui é a mesma coisa, deixa eu colocar mais uma igualdade aqui também, que é comum aparecer. Menos, deixa eu limpar aquele ali, que ficou bem ruim ali a posição por causa do traço. É a mesma coisa de você ter isso daqui. Menos o sinal de divisão, 10 terços. Tá? Então, todas essas representações, elas têm exatamente o mesmo valor, é exatamente a mesma coisa. Então, o sinal de menos pode estar no número de cima, pode estar no número de baixo, pode estar aqui fora na frente, ou pode estar aqui fora na frente com parênteses. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal da expressão. Então, a expressão aqui, na verdade, é menos 10 terços, que é a mesma coisa que tivesse assim, ó. Então, aqui eu consigo visualizar perfeitamente. Então, esse 10 vai virar mais. Ou esse aqui, ou esse menos 3 vira mais, ou esse menos aqui sai daqui. Então, embora eles estejam assim, pode acontecer isso. Eu poderia ter uma coisa também assim, ó, que é diferente. Menos 10 dividido por menos 3.
Quando eu tenho um valor dividido por outro, assim, isso aqui é a mesma coisa que eu ter ele já ao contrário, 10 terços. Porque os dois são negativos. Se você pegar numa calculadora, YouTube eu tem não o sei se seguinte você vai pegar, resultado. conseguir numa calculadora simples, mas numa calculadora científica. Qualquer coisa, pega a calculadora. Você tem calculadora científica? Não. Não. Então você pega lá no teu celular, entra na calculadora e procura a função que vai exibir o menu para científico. Aí você consegue dividir. Por exemplo, lá, divide menos 10 dividido por menos 3. É a mesma coisa que você dividir 10 por 3. Então, nesse caso aqui, eles já automaticamente, sem multiplicar por menos 1, ele já é positivo. É a mesma coisa, porque são iguais. Agora, nesse caso, quando eu tenho só negativo em cima, só embaixo, na frente antes de parênteses, ou na frente sem o parênteses, tudo isso daqui são maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Então, ele vai ser negativo. Por isso que quando eu multiplico o menos 1 aqui, eu só arrumo esse sinal aqui, fica positivo. Sinal positivo não precisa nem mostrar. O que não pode fazer, nesse caso aqui, é você colocar mais aqui e menos aqui, que eu acho que era a tua dúvida. Isso não pode acontecer, tá? Conseguiu entender? Sim, agora sim. Obrigada. Por nada. Mais alguém? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. No slide anterior, você volta, por favor? Aqui. Você faz isso. Antes de multiplicar por menos 1, você faz a divisão por menos 3, né? Isso é Por uma 3. regra da inequação? Eu estou dividindo por 3. Por que eu estou dividindo por 3? Porque o que acontece? Eu quero o x isolado. Né? Uhum. Então, como eu quero o x isolado, eu divido por 3 desse lado, divido por 3 desse lado. Como ele é uma inequação, eu não posso dividir pelo menos 3 para lá. Tá? Então, por isso que eu divido por 3 aqui e divido por 3 aqui. É onde Tá, a gente entendi. fez aqui embaixo. Dividir por 3 de ambos os lados. Então, os Porque dois senão o lados numerador aqui eu fica dividi. negativo, né? Oi? Senão o denominador ia ficar negativo, né? Senão eu teria passando para cá sem mudar o sinal. Então, isso tem que tomar o cuidado. Então, eu Entendi. divido por 3, que não vai alterar nada. Né? Vou dividir menos 3x por 3, vai ficar menos x. Menos 10 por 3 vai ficar menos 10 terços. Se eu dividisse por menos 3 aqui, eu faria essa conta e não mexeria nesse sinal. Sendo que eu tenho que mexer nele nesse passo aqui, quando eu multiplico por menos 1. Entendeu? Beleza, entendi. Ótimo. Mais alguém? Ô, professor, Oi, Cláudia, pode falar. é referente ao curso de sábado. Certo, só um pouquinho. Mais alguém com dúvidas sobre o exercício, sobre o conteúdo que a gente acabou de ver? Não? Então pode falar, Cláudia. Então, o professor falou assim que ia estar tudo lá as atividades, exemplos, ia estar tudo lá no Moodle, né? Eu já entrei lá várias vezes e não consegui visualizar nada, e daí tem que entregar os exercícios para ele sábado. Pronto. Tá, vocês têm algum grupo do Zap, alguma comunicação com eles ou não? Eu não sei isso. Não, eles pediram para publicar as perguntas, as questões assim, e dúvidas no Moodle mesmo. Certo. Então, Cláudia, a melhor coisa é perguntar lá no Moodle onde que tá. Aqui eu também não tenho acesso ao curso. Pergunta para eles lá no Moodle, entra lá e tem onde você enviar mensagem. Você posta uma mensagem e pergunta, cadê a lista para a gente poder resolver? Então, tá bom, professor. Tá, joia. Obrigado. Imagina.